Olá, eu sou o Dr. Fábio, médico urologista. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre infertilidade masculina. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a infertilidade conjugal, ou seja, um diagnóstico do casal. Em que momento devemos começar a investigação de um casal sobre infertilidade? Quando um casal saudável, em tentativas de engravidar, por mais de 12 meses não consegue essa desejada gestação, é sinal de que pode existir algum problema. Nesse momento é que nós indicamos a investigação da mulher e do homem. Tá? Entre as causas aí de infertilidade conjugal, tá? As causas masculinas estão em até 50% dos casos, sendo que 20% em casos mistos, ou seja, quando há problemas no homem e na mulher, 30% de casos exclusivamente masculinos, ou seja, não é pouco. Quais são as principais causas de infertilidade masculina? Tá? A primeira delas, que é a mais conhecida e uma das causas reversíveis de infertilidade masculina, é a varicocele. Tá? O que é a varicocele? A varicocele consiste naquelas veias varicosas, varizes do testículo. São aquelas veias engurgitadas, inchadas, assim como existem as varizes de membros inferiores, né, as varizes de perna, existem varizes no testículo. Tá? Essas varizes vão causar uma circulação de sangue anormal no testículo, tá? Isso pode gerar um aumento de temperatura local e, por consequência, uma alteração na produção de espermatozoides. Tá? Outra causa possível é a criptorquidia, ou seja, o testículo que não desceu ali quando o homem era na infância, né? Um testículo que não desceu, e isso pode ser uma causa de infertilidade. Outra causa é a orquite viral, né, conhecida como cachumba. Tá? Quando a cachumba, que inicialmente começa na glândula salivar, desce para o testículo, ela pode ser uma causa aí de atrofia de testículo e de alteração na produção de espermatozoides. Tá? Existem algumas causas genéticas, tá? Como, por exemplo, a síndrome de Klinefelter é uma causa genética de alteração de fertilidade. Tá? Existem alterações hormonais, alterações de hormônios de tireoide, alteração de testosterona, alteração de outros hormônios sexuais e até alteração de hormônios da glândula hipófise. Tá? Essas podem ser causas hormonais de fertilidade. Outra causa comum é a vasectomia prévia. O homem que já teve filhos, depois fez a vasectomia e após algum tempo resolve que quer ter filhos de novo, tá? A gente também tem procedimentos que podem ajudar esse homem. E como é feita essa investigação inicial? O primeiro exame que a gente pede é o espermograma. O homem vai lá no laboratório, tá? Colhe uma amostra de esperma por masturbação e essa amostra é analisada. E a partir daí existem vários parâmetros que permitem que a gente avalie aí esses espermatozoides. Muitas vezes a gente tem que até repetir esse exame, fazer mais de uma vez, tá? E vale lembrar que o espermograma não é um atestado nem de fertilidade nem de infertilidade. Ele vai dar informações para a gente tentar ajudar esse homem. Tá? Além disso, a gente pode fazer exames de sangue para investigação da parte hormonal, os exames genéticos que vão ver se tem alguma alteração, tá? E o ultrassom Doppler de testículo, que nos ajuda também na avaliação, na graduação da varicocele. Tá? Muitas vezes a varicocele é discreta e não é visível no exame físico, mas a gente consegue detectar com o ultrassom. Tá? O ultrassom também vai mostrar como é que está a vascularização, ou seja, como é que o sangue está chegando no testículo, como é que está o volume desses testículos. Tá? Então, assim, o ultrassom também é de grande valia nessa avaliação. Enfim, a gente tem várias opções de exames, né? E a partir desses achados, né, nós podemos fazer alguns outros mais invasivos ou procedimentos de captura de espermatozoides para permitir a esse casal de conseguir uma gravidez. Espero ter ajudado vocês, tá? E nos vemos no próximo vídeo.
Olá, eu sou o Dr. Fábio Tano, médico urologista, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre tipos de cirurgia que a gente faz em urologia. O primeiro tipo de cirurgia é a cirurgia convencional, também conhecida como cirurgia aberta ou cirurgia tradicional. Tá? Nesse tipo de cirurgia, aquela que a gente tem que fazer as incisões, abrir a cavidade, ou muitas vezes nem é necessário utilizar uma abertura de cavidade. Enfim, a cirurgia em que a gente utiliza apenas nossa habilidade manual. Entre os exemplos de cirurgias feitas por essa técnica estão as cirurgias menores, como a postectomia ou circuncisão, e a vasectomia. E das cirurgias grandes realizadas por essa técnica, a gente pode citar, por exemplo, cirurgia de transplante renal, feito por técnica convencional na grande maioria das vezes. O segundo tipo de cirurgia é a cirurgia endoscópica urológica. Tá? A gente conhece o termo endoscopia muito mais pela parte digestiva, né? Em que é possível fazer endoscopia digestiva alta, né? Para esôfago, estômago principalmente, e a colonoscopia também é um tipo de endoscopia, né? Do aparelho digestivo. Na urologia, a gente utiliza a endoscopia no trato urinário, né? Então, a câmera entra pelo canal da urina, que é a uretra, tanto no homem quanto na mulher, tá? E a gente consegue, através desse orifício natural, fazer uma série de procedimentos, como, por exemplo, tratamento de estreitamento ou estenose da uretra, cirurgias da próstata, tanto a cirurgia de raspagem, que é a ressecção transuretral, quanto cirurgias a laser da próstata, cirurgias de cálculos da bexiga, cálculos do ureter e cálculos renais são feitas por via endoscópica, cirurgias de tumores de bexiga, biópsias, enfim, um grande número de procedimentos podem ser feitos por essa via. Outro tipo de cirurgia feito na urologia é a cirurgia por microscópio, tá? Ou microcirurgia, em que o cirurgião utiliza o microscópio para fazer cirurgias muito delicadas. Tá? As cirurgias mais utilizadas por microscópio são a varicocele, correção da varicocele, e a reversão de vasectomia. Tá? O microscópio permite uma visualização muito melhor aí daquelas estruturas muito delicadas e pequenas. Outro método muito utilizado em urologia é a cirurgia laparoscópica. Tá? A cirurgia laparoscópica insufla a cavidade abdominal com gás carbônico, isso abre um espaço, utilizando uma câmera e pequenas incisões, a gente insere pinças e o cirurgião pode assim desempenhar e fazer sua cirurgia de maneira minimamente invasiva. A laparoscopia permite fazer cirurgias de próstata, bexiga, ureteres e rim, câncer de rim, pieloplastia, enfim, vários procedimentos. E por fim, a técnica mais moderna que a gente pode chamar é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica nada mais é que uma evolução da laparoscopia, em que nós utilizamos a insuflação da cavidade da mesma maneira, porém, ao invés de utilizar as pinças, nós usamos o que? Os braços do robô. Tá? Além disso, a visão no robô é em 3 dimensões, isso que facilita para o cirurgião. Além do que, as pinças do robô conseguem imitar de uma maneira mais precisa os movimentos do braço e dos nossos dedos, tá? E também diminui algumas falhas como tremor. Então, a cirurgia robótica trouxe muitas vantagens, tá? Acho que a principal cirurgia em urologia realizada por robô hoje é a cirurgia para câncer de próstata, porque ela permite ali, além da visualização, além de uma dissecção muito mais delicada, né, uma costura, uma anastomose, né, da bexiga, da uretra, feita com muito mais facilidade utilizando o robô. Tá? Mas o robô também permite cirurgias de suprarrenal, de rim, ureter, cirurgias reconstrutivas, câncer de bexiga, câncer de rim. Tá? Cada dia a gente vê mais empregos da cirurgia robótica em urologia. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre os tipos de cirurgia na urologia. Tá?
nos vemos no próximo vídeo. Olá, eu sou o Dr. Fábio Tama, médico urologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre incidentaloma de adrenal. Bom, primeiramente, vou falar o que é a adrenal. A adrenal ou glândula suprarrenal é uma glândula localizada acima do nosso rim. Tá? E nós temos duas adrenais, uma de cada lado, uma sobre cada rim. Tá? É uma glândula responsável por produção de hormônios muito importantes para o nosso funcionamento do nosso corpo. Tá? O principal deles é o cortisol, é um hormônio que regula o funcionamento de praticamente todos os nossos órgãos. Além disso, a adrenal produz hormônios que regulam a pressão arterial, que se estiverem elevados vão causar hipertensão. E, por fim, a adrenal produz hormônios da parte sexual, que podem trazer alguns transtornos quando produzidos em excesso. Afinal, o que é então o incidentaloma de adrenal? Esse nome se deve ao fato de uma alteração de adrenal encontrada em algum exame realizado para outro motivo. Exemplo, uma tomografia feita para investigação de um cálculo renal mostrou um nódulo na adrenal. Isso é o que a gente chama de incidentaloma. A pessoa não tinha nenhuma queixa relacionada à glândula adrenal, fez um exame por um outro motivo, mas que acabou encontrando essa alteração. Geralmente, o que é essa alteração? Geralmente é achado de um nódulo ou um aumento na glândula. Tá? Então, uma vez feito esse diagnóstico do nódulo de adrenal incidental ou incidentaloma, o que nós devemos fazer? Tá? Todo nódulo adrenal deve ser investigado. Tá? A gente tem visto esse achado cada vez com mais frequência. Tá? Por quê? Porque as pessoas fazem mais check-up, os exames de imagem são cada vez melhores. Tá? Isso tem aumentado esse diagnóstico do incidentaloma. Estima-se que a porcentagem da população chega a perto de 10% nas pessoas com mais de 50 anos. Então é muito comum. Tá? Uma vez diagnosticado então esse nódulo, nós temos que ter certeza de que não é um nódulo que deve ser retirado. Tá? E quais nódulos devem ser retirados? Aqueles que começam a crescer ou que já têm um tamanho maior, principalmente quando são maiores que 4 centímetros, tá? Ou quando são nódulos que produzem algum excesso de hormônio da adrenal. Tá? Então essa investigação deve ser realizada. Geralmente quem faz essa investigação ou é o endocrinologista ou é o urologista. Tá? Quando existe uma indicação de retirada, tá? O profissional que mais tenha costume de operar adrenal no nosso meio é o urologista. Tá? Além disso, a gente faz exames de segmento para ter certeza de que esse nódulo vai continuar a ter uma característica benigna, que ele não vai crescer ou de que ele não vai começar a produzir hormônios. Ou seja, é um diagnóstico que que tem a demanda aí de um segmento. Tá? Não dá para a gente fazer exame uma vez e não acompanhar. Isso deve ser acompanhado para a gente ter segurança. Tá? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a grande maioria desses nódulos não produz hormônio, tá? E também tem características benignas. Tá? Você já tinha ouvido falar em nódulo adrenal? Conhecia essa glândula? Muitas vezes é muito comum a gente não conhecer aí essa glândula adrenal, mas a gente está vendo com cada vez mais frequência esse achado. Espero ter ajudado vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, eu sou o Dr. José Otávio, sou ortopedista aqui da Prime Care e vou falar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre um procedimento que nós podemos fazer aqui mesmo no consultório, muito simples, prático, que consegue resolver algumas dores articulares aí que o pessoal apresenta nas consultas, que é a infiltração. Então fique de olho nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de infiltração e sua função. Muito bem, o que é uma infiltração? Basicamente a gente usar uma injeção, a gente injeta alguma substância que vai ter algum efeito, tem alguma função dentro de uma estrutura osteomuscular, seja uma articulação,
músculo ou no tendão. E esse medicamento que vai fazer um efeito local ali, de acordo com a função desse fármaco. Então, existem vários tipos de substâncias que nós podemos infiltrar. Então, nós podemos infiltrar substâncias analgésicas, que somente para retirar um pouquinho da dor, ou podemos injetar já um pouquinho de medicamentos um pouco mais fortes, como o corticoide, tá? Que aí vai tentar minimizar a inflamação daquele local. Aí isso pode ser usado como uma tendinite, uma dor articular, né? E também tem outros tipos de medicamentos de mais alto custo, como os ácidos hialurônicos, tanto os projetados para ser usados em articulação, que a função deles é melhorar a lubrificação daquela articulação que está com uma artrose, que está com uma doença degenerativa, ou mesmo medicamentos cicatriciais, que vão promover uma cicatrização, por exemplo, de uma epicondilite ou de um tendão que está com uma fissura ou inflamado. Então, a indicação da infiltração ela é muito particular. A gente tem que avaliar exatamente qual tipo de inflamação que o paciente está tendo, né? E ver se vale a pena fazer mesmo uma infiltração. Porque ela é uma arma muito boa para controlar sintomas de dores, que às vezes o paciente não está conseguindo fazer uma fisioterapia bem feita, não está conseguindo fazer os movimentos que vão melhorar a articulação dele, ou mesmo sintomas de inflamação que ele está sentindo. E a infiltração pode ser uma arma muito interessante para a gente controlar essa dor, para ele fazer muito melhor a fisioterapia. Tá? As infiltrações para as artroses, elas duram aí entre 3 e 6 meses mais ou menos. Nós vamos repor o ácido hialurônico que está faltando, o ácido hialurônico articular, né, que está faltando na artrose, para melhorar a lubrificação da articulação. Então vai melhorar o tipo de movimento e a dor, o rangimento e o calor, por exemplo, de um joelho, de um ombro, de um quadril, de um tornozelo, que está com falta desse líquido aí interarticular. A infiltração com corticoide ela é muito usada para quando tem uma inflamação muito aguda, então tem muita dor, uma coisa que está limitando a função do paciente. E ela é bem aplicada uma doença que chama capsulite adesiva, que é um travamento que dá no ombro, uma inflamação brutal na cápsula articular. Então a gente, com os parâmetros anatômicos, consegue injetar dentro do ombro este corticoide, um foco no cerne da dor, e aquilo vai ter uma eficácia muito maior e um risco de efeito colateral muito baixo para o paciente, pois a reabsorção do corticoide no sangue ela é muito baixa comparado quando a gente tem que tomar por boca, e aí vai para o seu intestino, vai para a corrente sanguínea, e isso pode gerar efeitos colaterais em outros órgãos. Então, como vimos, as infiltrações têm várias indicações, é um procedimento fácil, prático de fazer, não costuma doer muito, o pessoal tem muito medo aí da dor da infiltração, mas é que nem uma dor de injeção, de agulha. Às vezes dói um pouco na hora de injetar o medicamento, mas perto da dor do paciente, ela é mínima. E então ela é segura, prática e tem muitas indicações ali durante a prática ortopédica. Muito bem, se ficou alguma dúvida, deixe a sua pergunta por aqui, que nós vamos responder, e a Prime Care aqui conta com toda a infraestrutura para a gente fazer as possíveis infiltrações que sejam necessárias, ok? Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Paula Ferreira, sou dermatologista aqui da Clínica Prime Care e também do Departamento de Dermatologia da USP. E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre erisipela e celulite infecciosa. Erisipela é uma infecção do tecido celular subcutâneo, mais superficial. Então, acomete a segunda camada da pele, que é a derme mais profunda, e o tecido celular subcutâneo, que é a gordura. Mas é uma infecção mais superficial. O paciente apresenta vermelhidão no local, uma placa, uma lesão extensa vermelha, com inchaço, edema, dor no local, calor, pode ter até o surgimento de bolhas sobre essas lesões, bolhas de conteúdo seroso ou conteúdo hemático, né? Em geral, acometem as pernas e iniciam depois de algum ferimento ou em pessoas que têm insuficiência venosa crônica
ou pessoas que têm micose nos pés, micose entre os dedos, micose nas unhas, que funcionam como porta de entrada para as bactérias atingirem as nossas camadas mais profundas da pele, né? Elas podem causar até mesmo, além das manifestações na pele, também manifestações sistêmicas em algumas pessoas, como febre e comprometimento do estado geral. É muito importante que na identificação desses sinais e sintomas, você procure o seu médico, que você vai necessitar tomar antibiótico, seja por via oral e algumas vezes por via endovenosa durante a internação hospitalar. Além da erisipela, nós temos um outro tipo de infecção das camadas mais profundas da pele, do tecido celular subcutâneo, que é conhecido como celulite infecciosa. Não é aquela celulite comum que afeta principalmente as mulheres nas partes onde temos acúmulo de gordura. A celulite infecciosa também é uma infecção causada pelas mesmas bactérias que causam erisipela, que são Staphylococcus aureus e Streptococcus. Acomete a camada mais profunda da pele, então a gordura, né? Ela nem sempre apresenta uma vermelhidão tão importante, às vezes a pele só fica mais quente, com muita dor, muito edema. Quando acomete as pernas, tem como diagnóstico diferencial a trombose das pernas. Em geral é de um lado só da perna e tem como fatores de risco os mesmos fatores da erisipela, que são insuficiência venosa crônica, úlceras, micose, e também acometem com maior frequência pacientes que têm diabetes, hipertensão e insuficiência arterial crônica. São importantes causadores de comorbidades, porque depois da infecção a pele pode ficar com insuficiência linfática também, e pode ocorrer também uma piora da insuficiência venosa. Então é importante que depois de resolvida a infecção, o paciente também procure o cirurgião vascular para avaliar como andam ali as veias e os vasos linfáticos dos membros inferiores. E acomete só os membros inferiores? Não. Pode acometer também os membros superiores, a face, principalmente depois de sinusites complicadas, né? Esses casos são mais graves e necessitam de internação hospitalar. Vocês já tiveram, conhece alguém que já teve? Comente aqui no vídeo, deixe suas impressões para que a gente possa compartilhar o conhecimento. Olá, eu sou o Dr. Fábio Tano, médico urologista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o check-up de próstata. Afinal, o que é o check-up de próstata? Quem deve fazer e no que consiste, né, o check-up de próstata? Bom, primeiramente, o check-up de próstata, que a gente chama, né, tem um nome mais correto de ser um rastreamento, né? Ou seja, é uma série de exames que a gente pede, tá, para poder fazer um possível diagnóstico precoce ou suspeita de câncer de próstata. E por que a gente faz esse rastreamento, esse check-up? A gente faz isso porque o câncer de próstata é uma doença muito comum, tá? E não dá sintomas nos estágios iniciais. Por isso é importante a realização dos exames para fazer um diagnóstico mais precoce, né? O que por sua vez vai permitir um tratamento com maior chance de cura, tá? Então, quem deve fazer o check-up de próstata e quando começar? Bom, os homens devem começar a fazer esse tipo de exame, tá, a partir dos 50 anos de idade, quando não tem nenhum fator de risco. Tá? Quais são os fatores de risco que vão fazer com que esses exames comecem mais cedo? Tá? O principal fator de risco é uma história familiar, ou seja, pai, irmão ou tio que tiveram câncer de próstata. Isso aumenta o risco do homem ter, se ele tiver algum parente próximo. A gente sabe que homens da raça negra também têm um risco um pouco maior, por isso devem começar a realização desses exames um pouco mais cedo. Então, quando não há fator de risco, a partir dos 50 anos. Quando tem algum fator de risco, a partir dos 45 anos. E quais são os exames que devemos realizar? A gente começa
realizando um exame de sangue, onde é medido o PSA. Né? O PSA é uma proteína produzida pela próstata que aumenta no câncer de próstata. Tá? Mais ou menos 90% dos tumores de próstata aumentam o PSA. Então ele é um ótimo marcador para a gente poder suspeitar de câncer de próstata. A gente costuma também realizar um exame de ultrassom da próstata para checar se está tudo bem, para ver o tamanho dela, e o exame de toque. Para que serve o exame de toque retal? Como eu falei, 90% dos tumores aumentam o PSA, mas aqueles 10% que não elevam o PSA, muitas vezes podem ser diagnosticados no toque. O tumor, o câncer geralmente fica mais duro e muda a consistência da próstata. Então, com esses exames a gente vai poder fazer uma suspeita de um possível câncer e a partir daí dar prosseguimento à investigação se for necessário, seja fazendo uma ressonância ou seja fazendo uma biópsia da próstata para fazer a pesquisa do câncer. Tá? Então, resumidamente, homens a partir dos 50 anos quando não há fator de risco e homens a partir dos 45 anos quando existe algum fator de risco. E você, já marcou seus exames de rotina? Já fez seu check-up de próstata esse ano? Espero ter ajudado com informações importantes para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, eu sou o Dr. Fábio Tano, médico urologista, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os cistos renais. Primeiramente, o que são os cistos renais? Os cistos renais são acúmulos de líquido, né, envolvidos por um epitélio, que é como se fosse uma pele, né, do próprio rim, né, que se formam com o decorrer da idade. Eles se tornam muito mais comuns, principalmente a partir dos 50 anos. São muito comuns como achados incidentais de exames, ou seja, quando a gente faz um exame para um check-up ou por algum outro motivo, acaba encontrando um cisto renal ali no rim. A grande maioria dos cistos renais são os chamados cistos renais simples, né? Que tem parede fina e o conteúdo líquido no interior. Esses cistos costumam ser benignos, né? Menos de 5% deles pode vir a dar algum tipo de problema. Tá? Independente do tipo de cisto, todos os cistos devem ser acompanhados, né, com exame de imagem anual. Tá? Quando eu devo me preocupar ou quando um cisto renal vai me dar algum problema? Bom, existem algumas situações em que os cistos renais podem sim dar problemas. Como eu falei, a grande maioria não traz nenhum problema, mas existem algumas situações específicas que eu vou explicar para vocês. A primeira delas é quando um cisto renal cresce muito. Tá? A gente sabe que os cistos não costumam ser causa de dor, mas quando eles tomam grandes dimensões, em torno de 15, 20 centímetros ou mais, eles podem causar alguns sintomas de compressão ou dor nesse rim. Outra situação em que eles podem dar problemas, quando eles se multiplicam demais e começam a atrapalhar o processo de filtração. É o que a gente chama de doença policística. Essa é uma outra situação que pode acontecer, por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento. E por fim, uma outra situação em que o cisto pode dar problema é quando ele muda de característica, né? E começa a se tornar mais espesso ou começa a ter uma parte sólida. Isso indica uma chance de estar ocorrendo o desenvolvimento de uma doença maligna ou de um câncer renal dentro do cisto. Tá? Nessa situação, está indicada a avaliação com o urologista para possivelmente um tratamento cirúrgico, que é a retirada desse cisto. Tá? Então, como eu tinha falado antes, os cistos renais costumam ser achados benignos, muito comuns, em que a gente só precisa acompanhar. Porém, existem essas situações em que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né, e ter uma avaliação do especialista. Espero ter ajudado com essa informação. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, eu sou o Dr. Fábio Tano, médico urologista. Hoje eu vou falar um pouco sobre o câncer de rim. O câncer de rim é o terceiro câncer mais comum no aparelho higiênico urinário.
perde para os cânceres de próstata e de bexiga. Ele é mais comum em homens do que mulheres e na faixa etária aí de 50 a 70 anos. O tipo de câncer renal mais comum é o que a gente chama de câncer renal de células claras. Tá? Então, como é que é feito o diagnóstico do câncer de rim? Hoje em dia, o método de diagnóstico mais comum é através do achado de um exame de rotina ou um exame de tomografia que foi feito por algum outro motivo, acaba encontrando incidentalmente esse câncer renal. Então, pouco mais da metade dos casos é feito esse diagnóstico, né, e quando o câncer está localizado no rim. Quais são os sintomas que o câncer de rim pode causar? Quando ele cresce mais e vai se tornando mais avançado, o câncer de rim pode causar dor lombar, né, sangramento na urina, o que a gente chama de hematúria, né, ou até mesmo nos casos mais avançados, né, o paciente sente uma massa palpável aqui na região do dorso ou no abdômen. Tá? Mas por sorte, hoje em dia, a maioria dos cânceres de rins são identificados no estágio inicial. Tá? Uma vez identificada essa lesão suspeita aí, numa tomografia, numa ressonância, né, a gente precisa fazer biópsia em todo mundo? Não, a biópsia ela é indicada em casos reservados. Tá? A maioria dos casos, o tratamento indicado é o cirúrgico, tá? É de ressecção desse tumor. Quando o tumor é pequeno, é possível fazer uma cirurgia preservadora do rim, ou seja, a gente tira o tumor, tira uma parte do rim como margem, mas costura isso e preserva o restante do rim. Tumores maiores ou que já invadem algum outro órgão ou invadem a região dos vasos renais exigem uma cirurgia maior, como por exemplo a retirada de todo o rim. Tá? Lesões muito pequenas em pacientes que não têm condição de cirurgia podem ser tratadas também com os métodos que a gente chama de minimamente invasivos ou ablativos, tá? Que são o que? A radioablação, né, ou a crioterapia. Mas no nosso meio, o tratamento mais utilizado é o cirúrgico. Tá? Hoje em dia a gente utiliza muito a laparoscopia e a cirurgia robótica nesses procedimentos. Por que isso? Porque o câncer de rim, o tipo mais comum de câncer de rim, não responde bem a quimio nem radioterapia. Por isso que o tratamento cirúrgico acaba sendo, na maioria das vezes, a primeira escolha. E quando já existe uma lesão mais avançada, por exemplo, com metástase, a escolha de tratamento acaba sendo a imunoterapia. Tá? Então, o câncer de rim também não tem um exame de rastreamento, um screening, a gente acaba utilizando os exames de rotina, né, como prevenção aí desse tumor. Espero ter esclarecido um pouco para vocês sobre o câncer de rim. Nos vemos no próximo vídeo. Gelo ou calor? Que compressa fazer? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Eu sou o Dr. José Otávio, da clínica Line Care, e fique ligado nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas sobre as compressas. Muito bem, é muito comum na prática ortopédica nós nos depararmos com situações em que o médico indica ou alguém indique para vocês fazerem uma compressa, seja de gelo, seja de calor. E é uma dúvida muito frequente. Mas doutor, quando que eu faço o gelo? Quando que eu faço o calor? Tem médico que fala que é bom fazer em determinado ponto, tem médico que fala que não é bom. Vamos lá, que eu vou tentar aqui esclarecer alguns princípios, tá? Primeiro eu vou falar do gelo. O gelo, qual que é o princípio do gelo? A temperatura baixa ela vai fazer uma vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos que estão levando sangue para as estruturas, eles vão ficar mais apertados e vai chegar menos sangue naquela área. Vai ocorrer um resfriamento e pode ocorrer medidas anti-inflamatórias. É isso mesmo. O gelo ele tem propriedade anti-inflamatória e ele pode agir como um bom anti-inflamatório para pacientes que têm contraindicações para tomar o anti-inflamatório por boca, ou seja, injetável, ou seja, medicação de anti-inflamatório, mas você vai ter o poder anti-inflamatório do gelo agindo aí nas suas articulações, nas estruturas que possam estar inflamadas. E o calor? Qual que é o princípio do calor? O calor ele vai expandir as
as estruturas, né? Então, áreas que estão com retração ou que estão com baixo fluxo sanguíneo, vai ter a dilatação, vai chegar mais sangue e o próprio calor ele vai ter um efeito mais analgésico, então vai tirar a dor da região. Lembra quando a gente está quente, jogando futebol, fazendo qualquer atividade esportiva, às vezes a gente leva uma pancada e nem sente muito a dor na área porque você está quente. Aí quando esfria vem um pouco mais de dor, né? Então o calor ele serve como um bom analgésico. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre como fazer essas compressas, tá? A compressa de gelo, existem várias formas de fazer. O gelo, a maneira eficaz do uso é de 20 a 30 minutos. Por que a gente tem que usar até os 30 minutos? Porque é o poder anti-inflamatório mais potente do gelo. Os 10 primeiros minutos vai ocorrer um resfriamento ali da área de ação que você está colocando a compressa de gelo. Os próximos 10 minutos, ou seja, dos 10 aos 20 minutos de uso, vai ocorrer a analgesia do gelo. O próprio temperatura baixa, prolongada, vai fazer com que os receptores de dor transmitam menos dor. Por isso que o pior de fazer o gelo, que a gente fica incomodado, são os primeiros minutos. Passa de alguns minutos, já começa a ser mais tolerável fazer o gelo, justamente porque já começa a ter ação analgésica. Então, na hora que estiver fazendo o gelo, é bom a gente aguentar firme os primeiros minutos, que depois ele vai começar a tirar bastante a dor. E por fim, os últimos 10 minutos, que vai ter aquele poder maior anti-inflamatório. Por isso que é importante manter até os 30 minutos de preferência. Algumas regiões como extremidades, pontas de dedos, pontas de pé, dedos de pé, essas extremidades às vezes vale a pena usar não tanto por 30 minutos, fazer até os 20, mais os 20 minutos, porque é uma área de pouca vascularização. E por que também é importante não passar dos 30 minutos? Porque se a gente fica com muito tempo sem chegar ao sangue e com esse resfriamento, pode causar queimadura. Eu já peguei casos no consultório que a pessoa dormiu com a compressa de gelo em cima e ficou algumas horas com essa compressa e deu queimadura de 2º grau. Formou bolha, foi um transtorno depois muito grande. Então bote um timer ali para não passar do tempo dos 30 minutos. Você pode usar, como fazer, né? Você pode usar saco plástico com cubos de gelo dentro. Aí é interessante você colocar algum pano de prato, uma toalha fininha para proteger a pele, porque o contato do gelo direto com a pele também gera queimaduras, tá? Então é uma maneira bem simples, que aí não é muito cara, é você usar isso aí, saco plástico e um paninho para proteger. Ou comprar bolsas próprias, né? Existem aquelas bolsas térmicas que são de borracha, né? São bem interessantes porque elas são maleáveis e aí dá para colocar em ombro, em áreas mais arredondadas, joelho, né? Ou mesmo aqueles saquinhos de gel, mas às vezes quando eles são quadradinhos, quando você congela eles não são muito moldáveis, né? Mas ele pode ser interessante para colocar em algumas áreas mais planas ali para fazer o gelo, tá? O gelo ele é mais indicado para traumas agudos, né? Então quando a gente tem uma pancada, uma lesão esportiva, ou levou uma cacetada, ficou roxo, está inchado, o gelo é muito interessante de fazer nessa fase. Então a gente pode fazer por 30 minutos, dar um descanso de umas 3 horas para a pele e pode ficar aplicando a cada 3 horas aí esse gelo. Não tem limite de dose, só respeitar o tempo do limite e esse intervalo de 3 em 3 horas entre uma compressa e outra, tá? Outras indicações de gelo são tendinites, inflamações articulares crônicas, que às vezes tem algum tendão inflamado, uma tendinite. O gelo também pode ajudar ali a tirar aquela inflamação crônica como um adjuvante, né, como um tratamento que vai agregar a fisioterapia ou alguns medicamentos para tirar a sua dor articular. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora do calor, tá? O calor ele é um bom analgésico e um ótimo relaxante muscular. Então, por isso que tem aquelas contraturas musculares, dores aqui nas costas, dores lombares, ou mesmo dores musculares. Quando a gente toma um banho quente, a gente sai mais relaxado, aquela dor dá uma melhorada.
Então, uma estratégia legal para tirar a dor é fazer uma compressa de água quente, tá? Também pode ser usado para dores crônicas articulares, tipo uma artrose, que tem um rangimento articular, que está tudo lá mais travado. Quando a gente faz um calor, aquilo dá parece que aquece a máquina, né? Então dá uma lubrificada, melhora um pouco essas dores articulares crônicas, tá? E como a gente pode fazer esse calor, né? Então existem várias maneiras, né? Como eu já falei, né, mano? Não vai ficar tomando banho quente, aí vai gastar toda a água aí do mundo, né? Nós temos que tomar cuidado aí com a sustentabilidade também. Então, uma maneira interessante e prática de fazer, para quem não quer comprar uma bolsa térmica ou aqueles saquinhos tem gente que vende aqueles saquinhos com grãos, né? Que você coloca no micro-ondas e ele fica quentinho para colocar na região, né? Mas uma maneira prática de fazer que a gente tem em casa é usar uma água quente, né? Uma água fervendo, cuidado para não queimar a sua pele, tá? Uma água quente ali, mesmo da temperatura do banho, né? Que você coloca uma toalha mesmo, toalha de rosto, né? Torce ela para deixar só o calor e coloca a toalha em cima, aquilo vai ficar gerando um calor e você deixa ali agir por 15, 20 minutos e vai dar uma relaxada na musculatura e vai dar uma boa analgesia, tá? Outras opções é, como eu falei, comprar bolsas próprias, bolsas térmicas, seja com grãos dentro, né? Ou seja com a água quente mesmo para colocar na área, tá? De novo, cuidado com a temperatura, porque pode gerar queimaduras na sua pele, tá? E uma dica para algumas áreas que são mais difíceis de gelo agir e que é muito efetivo, você comprar joelheiras, ombreiras, tornozeleiras, cotoveleiras, que já tem a conformidade da articulação, que você tira para colocar ou água quente, ou o gelo, ou água gelada, para você fazer ou a compressa fria ou a compressa quente na articulação. Isso é uma dica legal para essas áreas de dobras, que às vezes é difícil de você ficar ajustando ali a compressa. Tá certo? Bom, espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas. Se você tiver qualquer uma dúvida a mais, você deixa aqui nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Se você curtiu, siga-nos aqui no canal do YouTube e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Então, até o próximo vídeo e espero você por aqui.